Olá pessoal, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje vamos falar de Júpiter na casa 11 ou Guru em Lababava. E o que ocorre quando você tem essa posição de Júpiter? Bem, o que é Júpiter? Esse planeta descreve em mapas femininos como uma mulher vai conhecer o seu marido. A casa onde Júpiter se encontra, muitos dos temas daquela casa vão estruturar o relacionamento daquele casal. Júpiter é sorte, abundância, onde nos sentimos abençoados por Deus, onde nos sentimos mais felizes, mais abundantes. É o planeta da jovialidade, da nossa relação com crianças. Diz muito também da nossa capacidade de ter filhos. Então, a casa onde Júpiter se encontra, muitos dos temas daquela casa vão descrever a nossa relação com as crianças. Júpiter também representa ganhos, sejam eles materiais, financeiros ou ganhos filosóficos. É um planeta que fala de nossas visões de mundo, o que nós acreditamos, sejam elas visões políticas, religiosas. É um planeta que fala de nossas opiniões. A casa 11 é a mais importante de todas as casas do seu horóscopo quando o assunto é dinheiro. E na tradição helênica, isso vem passando de forma despercebida, porque quando se fala em dinheiro, a primeira casa que vem à mente é a segunda, mas a casa 2 é o dinheiro da sua família. É aqueles recursos que você conta para estudar numa escola, ingressar numa universidade. São os recursos de base, mas também é sua capacidade de acumular dinheiro, de fazer poupança. A outra casa que também se pensa é a 8ª, porque representa o dinheiro da esposa. Mas a casa 11 é a segunda da 10ª, quando aplicamos o conceito de Bhavat Bhavan. Ela representa o salário da carreira, representam os seus ganhos. Então, é uma casa que descreve muito quais são as suas grandes ambições, quais são os seus sonhos, o que você almeja para a vida. Então, a vontade de ser rico é vista por aqui, de morar na praia, de ter um carro importado, de casar com uma linda atriz da Globo, né? Ou pelo menos ter uma noite com uma linda mulher. Também é uma casa que fala do mercado de ações. Então, sistemas econômicos são vistos aqui, né? A bolsa de valores. Então, sistemas econômicos podem ser diversos. Por exemplo, a maneira que o socialismo idealiza a economia é um tipo de sistema econômico. A maneira que o capitalismo idealiza a economia. Então, é uma casa de pautas sociais. Fala muito também do consciente coletivo. Não o inconsciente coletivo, visto pela 12ª, que fala muito das coisas que o universo esconde da sociedade, das coisas que o universo esconde de nós e que nós precisamos descobrir quando atravessamos a ponte que separa o mundo material do astral. A casa 11
fala de pautas políticas. Então, programas sociais são vistos por aqui, filantropia também é vista por aqui, grupos políticos, ativismo político, qualquer organização que beneficie a sociedade, que beneficie as necessidades sociais. Mas a Casa 11 pertence ao eixo 5 e 11. Esse é o eixo do poder. Lida com pessoas poderosas, lida com perigo, lida com riscos. Enquanto a quinta representa o mercado especulativo, a 11 são o mercado de ação. Então as pessoas que estruturam esse eixo são pessoas muito importantes, sejam politicamente ou economicamente. Mas a 11ª também é os seus irmãos mais velhos. Não os irmãos mais novos vistos pela terceira, mas as pessoas que vêm antes na dinastia. E também fala muito dos parentes do seu pai, porque a terceira da nona fala muito das suas amizades, as pessoas, o tipo de pessoa que você gosta de circular. Quais são as pessoas que vão fazer a sua propaganda no mercado de trabalho? Então é uma casa muito importante para ligações econômicas e políticas. E o que ocorre quando você tem Júpiter aqui? Bem, no meu mapa vai estar representado dessa maneira. Em mapas femininos ou para qualquer pessoa que sente atração sexual por homem, vamos colocar assim, Júpiter é como uma mulher vai conhecer o seu primeiro marido. Então, com Júpiter em Lababava, o marido pode ser apresentado àquela mulher através de um amigo. E pode primeiramente ser um conhecido, pode ser um amigo e depois vem um namoro, um relacionamento. O marido pode ser uma pessoa envolvida em política, em grupos sociais, pode ser popular, pode ser uma pessoa com grandes redes sociais. Mas Guru em Lababava promete um casamento com um homem rico, porque a casa 11 representa a riqueza. Mas não é a única que promete casar com um homem rico. Eu vejo também que mulheres com Júpiter na 8ª casa também pode casar com um homem rico. Mas o tipo de riqueza que aquele homem oferece é de origem secreta, pouco conhecida. Às vezes ele pode não declarar imposto de renda, ou pode ter uma profissão secreta. A casa 11 são mais ganhos, são mais assim, riquezas acumuladas através da carreira. Então, esse posicionamento, ele forma Karkobhava Nasto. Porque em astrologia védica, Júpiter produz os temas da casa 11. Ele é o Karka para essa casa. E parece um tanto curioso, porque Saturno tem uma associação a ela pelo fato de ele ser o regente tradicional de Aquário. Então nós pensamos de ser uma casa de dureza, mas não. Essa casa mostra o lado científico de Saturno. Então, Júpiter expande os ganhos, então ele provoca Karkobhava Nasto de forma que ele estraga os objetivos daquela casa nos primeiros anos, porque é demais, você tem tudo na palma da sua mão. Então, você pode ter irmãos mais velhos, porque Júpiter expande, podem fazer grandes irmãos com grande know-how de economia e te aconselham. Então, às vezes você vem depois na dinastia e todo mundo já conseguiu dinheiro e você se estagna. Não significa que você se torna vagabundo, não é isso. Você se estagna porque já está toda a riqueza jogada aos seus pés. Então,
A ideia de Carco-Bavo Nástico é que ele pode atrasar os seus ganhos. Mas, em mapas femininos, ele promete um casamento duradouro. Promete, essa mulher pode ter os desejos egocêntricos dela preenchidos no casamento. Porque essa casa é cama. Representa desejo. A casa 3, a 7 e a 11 são classificadas de cama. Elas falam da nossa oportunidade de satisfazer desejos pessoais. E esses desejos são, naturalmente, egocêntricos. A casa 11 é classificada como Trishadaya também. É uma casa de ganância. Então, não significa que Júpiter perca as características de fé, santidade, capacidade de desenvoltura intelectual. Às vezes pode acontecer. Se você tem Júpiter debilitado na 11ª, você se torna ganancioso. Você pode ser uma pessoa que a sua fé é ter dinheiro. O marido pode ser uma pessoa gananciosa. Pode ser uma pessoa que te insere em grupos sociais. Talvez ele ande com pessoas erradas. Mas, se Júpiter estiver em boa dignidade, a mulher tende a ganhar muito com o paradeiro do marido. Então, as redes sociais dela podem estar muito associadas às amizades do amigo. Então, os amigos dela são os amigos do marido. Então, o casamento ele pode ser mais duradouro aqui porque são muitas pessoas que compõem esse casamento, né? Ele é muito público. Mas, se Júpiter não estiver em bom estado cósmico no mapa D9, que é o Navansha, ele rompe o casamento. Você pode se divorciar, mas você continua amiga do seu marido por muitos anos. Provavelmente o interesse sexual acaba, o romantismo acaba, mas você e ele continuam amigos. Você e ele continuam fazendo negócios. Eu já vi também Júpiter em 11ª, uma mulher que faz negócios com o seu marido. Júpiter expande os ganhos aqui, só que a casa 11 é o Pachaya também. É uma casa extremamente complexa de entender a natureza dela, porque casas Upachaya têm uma natureza que são casas que dão os resultados dela com muito esforço. E não devemos esquecer que Saturno tem uma associação original com essa casa e é um planeta de trabalho duro, é um planeta de construção, de iniciar do zero e construir o castelo de pedra em pedra. Então, é a penúltima casa do horóscopo, antes da dissolução, antes de chegarmos nas perdas. Então, para você conquistar a casa 11, você precisa passar e virar um mestre em todos os temas das outras casas. Então você tem que aprender primeiro a lidar com dinheiro, a casa 2, a sustentar a sua identidade, a ter coragem, a autodeterminação. Júpiter envia um olhar com 100% de força para a 3ª casa. E esse Drishti é fantástico, porque ele expande a sua coragem. E a 3ª é onde nós nos inserimos no mercado de trabalho, na cara e na coragem. É diferente da 11ª, que necessitamos de ligações importantes para termos aquele emprego, ou às vezes para conseguir entrar naquela empresa ou ter o texto publicado numa revista importante. A casa 3 é quando nós dispensamos qualquer ligação e nos inserimos no trabalho por nossa própria iniciativa. Então você pode ter uma enorme iniciativa aqui. Você
decide montar uma sociedade, é o pioneiro. Você decide abrir um restaurante e simplesmente abre, porque você já sabe que você tem enorme talento culinário. Então, a quarta fala muito da nossa capacidade de administrar a casa. Então, se você não sabe administrar a casa, você não sabe administrar a sua carreira. Mas Júpiter envia um olhar para a quinta. Então, esse Drishti, ele tem uma força de 100% e ele expande os filhos aqui. Então, você pode ter sorte no casamento, inclusive sorte com crianças. As crianças podem vir naturalmente. E isso é particularmente verdade se você tiver Júpiter em bom estado cósmico no D7, o mapa Navamsha. E Júpiter aspecta a sétima com 100% de força pelo o Drishti que ele envia pela nona, o nono olhar. Então, grandes ganhos dentro do casamento. Você pode se beneficiar fortemente, independente de ser um homem ou uma mulher. O dono desse mapa pode ser um homem com Júpiter de 11ª. Você se beneficia fortemente do tipo de mulher que você decide casar. Às vezes é alguém de boa família, de boa linhagem, é bem empregada. Então, a soma, o dinheiro que é somado no casamento pode ser somado também às suas próprias finanças. E isso é muito bom, porque é mais dinheiro entrando na sua conta. Então, Júpiter de 11ª demora a dar os seus resultados, mas é a mais auspiciosa de todas as upachayas. Você deve saber montar o seu currículo aqui. Você deve fazer preparação para o mercado de trabalho, fazer cursos, às vezes cursos preparatórios, mas Júpiter expande os diplomas e a casa 11 representa diplomas distintivos, prêmios, honrarias. Então, você usa esses diplomas e essas honrarias para melhorar o seu currículo e melhor se inserir no mercado de trabalho. Isso é fantástico. A casa 11 é fantástica, mas ela também pode ter flutuações aqui. Então, você trabalha numa imobiliária, você vende imóveis e às vezes você pode ficar 3 meses sem ganhar nada e passar muito tempo por vacas magras, mas de repente você vende uma casa, uma mansão e entra uma enorme quantidade de dinheiro. Então, essa casa é flutuante, assim como o dinheiro que vem da quinta, que fala de mercado especulativo, mas você pode ganhar bastante dinheiro e fazer uma poupança, que é a ideia da segunda casa. Então, é necessário grande responsabilidade para administrar as finanças aqui. É por isso que é preocupante Júpiter de 11ª, porque Karko Bhavanash pode deixar às vezes você um tanto preguiçoso de fazer o seu próprio dinheiro, porque todo mundo já fez. Mas quando você aprende a usar as suas ligações, você se beneficia. Mas Júpiter representa também pessoas da academia, estudiosos, intelectuais, religiosos, padres, pastores, místicos. Então, ele expande as possibilidades aqui. Você pode ser o plural, ter redes sociais diversas, andar com pessoas acadêmicas, com pessoas religiosas. Às vezes você pode também ser uma pessoa religiosa, com Júpiter na 11ª. Então, a teoria da prosperidade no protestantismo é vista por aqui. Mas, se você tiver Sagitário na 11, é um Júpiter domiciliado, então ele protege os ganhos. É uma assinatura de prosperidade material que é reforçada por Peixes estar na 2ª, que é uma casa financeira, assim como a 11ª. Então, os temas da 2ª estão indo para a 11ª, e isso forma na tradição védica
o que chamamos de Dana Yoga. É uma assinatura do horóscopo que indica prosperidade material. Só que isso é reforçado, não significa que você tem uma Dana Yoga no mapa natal que você vai ser rico. E ser rico não necessariamente é você ser milionário. Às vezes, antes de um Dasha de Júpiter, você ganhava um salário de R$1.000. E quando você entra no Dasha de Júpiter com essa assinatura, você passa a ganhar R$5.000. Então, as pessoas acham que a casa 11 é simplesmente ser rico. E não, é uma evolução, porque existe uma diferença muito grande entre 1.000 e R$5.000. O mapa D2, que é o Hora, e o mapa D4, que é o Chaturtamsha, são os dois divisionais mais importantes para luxos. Só que o D2 fala muito de dinheiro que precisamos para a necessidade de subsistência. E o D4 de dinheiros para de finanças para comprar luxos, como ter mais de um carro, ter 2 carros importados, morar em casa, ter ar-condicionado. Se você tem Júpiter forte nesses 3 mapas, é um enorme indicador de que você vai ter o mínimo de conforto. Agora, eu já vi em mapas de milionários, ou de pessoas assim que são o creme de la creme da sociedade, terem Júpiter também forte no D60. Então, esses 4 mapas são 4 assinaturas de enorme prosperidade material, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Júpiter na 11ª. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E se você deseja agendar uma consulta astrológica comigo, você pode me encontrar pela minha página do Facebook, AstroLucas, ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra embaixo, o que você se sentir mais confortável, tá bom? Então, como sempre, nos vemos na próxima, sempre com mais novidades. Até breve!